E para a gente continuar falando sobre esse acordo do Mercosul, eu vou convidar agora a Flávia Loss, que é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Flávia, boa noite, bem-vinda, obrigada pela participação. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Flávia, eu estava falando agora há pouco com o Yander Porcela, acho que você deve ter acompanhado, e eu trouxe até as impressões de muitos analistas em relações internacionais sobre o quanto esse acordo entre Mercosul e União Europeia é muito positivo, até mais, talvez, do que aqui para o Brasil e para países aqui da América Latina, para países europeus, porque existe hoje uma dependência muito grande ainda da Europa, daquele comércio que é estabelecido com os Estados Unidos, principal potência econômica do mundo, com a China, sobretudo em relação à importação dos minerais raros, das terras raras, que são muito importantes para a indústria de tecnologia hoje, que domina o mercado mundial. E aí esse acordo vai permitir uma diversificação, uma dependência menor desses mercados. Queria saber a sua visão sobre isso. Se para você, para a Europa, talvez seja até melhor do que para países aqui do Mercosul. Com certeza, Lívia, do ponto de vista de inserção no cenário internacional, esse acordo é mais importante para os europeus do que para nós. Eu vou tentar dividir aí quais são as partes mais importantes para os europeus, depois falo um pouquinho do Mercosul. Mas para os europeus, nesse cenário em que a gente tem uma ordem mundial fragmentada, em que nós temos aí as principais regras do comércio sendo desafiadas pelos Estados Unidos, e os europeus sofreram bastante também com os tarifários, saíram perdendo das negociações com os Estados Unidos. Então, é muito importante que eles tenham parceiros comerciais aqui na América Latina, mais precisamente no Mercosul. Até porque nós temos ideias muito alinhadas sobre a percepção do cenário internacional. Nós estamos comprometidos com democracia, com todas as nossas dificuldades, não estou tirando isso de tela, mas ainda assim tem ideais muito alinhados, direitos humanos, respeito à Constituição. Então você não encontra parceiros comerciais tão alinhados desse ponto de vista hoje no cenário internacional. A Europa demorou para perceber que a América Latina seria aí um parceiro ideal nesse caso. Além disso, mercados enormes, muito promissores, principalmente do Brasil, que é o maior mercado aqui da América do Sul. Então ele é muito interessante, principalmente do ponto de vista político, da política internacional, como um recado para os Estados Unidos. Além disso, desde o primeiro governo Trump, a Europa estava muito dividida. Vocês lembram que teve a primeira guerra comercial, Estados Unidos e China, que são os dois principais parceiros da União Europeia. E lá eles ainda deram um primeiro passo, que foi a assinatura do acordo em princípio, mas não tinham se decidido a fechar o acordo. Então, agora, com esse novo tarifaço no segundo governo Trump, eles perceberam que era, sim, necessário e que o Mercosul é importante, mais do que eles imaginavam. Do nosso lado aqui, para o Mercosul é muito importante, porque abre algumas possibilidades de comércio para a gente, não são as ideais, mas a gente pode aproveitar. Devemos ficar atentos a como vamos explorar esses recursos, como as terras raras. A gente não pode tornar uma colônia de novo que só exporta commodities, e é importante, principalmente para o Mercosul, para que ele continue unido, porque hoje o único consenso que existe entre os presidentes é esse acordo com a União Europeia. O Yander Porcela, nosso analista de assuntos políticos, vai participar dessa entrevista também. Yander, tem alguma pergunta? Senão eu sigo daqui. Tenho sim, Lívia. Eu queria entender melhor com a professora, essa história das terras raras, né, que a gente citou aqui, que a Ursula von der Leyen citou ontem também, e que tem o interesse dos Estados Unidos, não só da União Europeia. Por que tem todo esse interesse e como que pode funcionar essa negociação, essa exploração de terras raras aqui no Brasil? Olá, Yander. Essa questão ainda não está totalmente aberta, né? Eles começaram as negociações a respeito disso ainda quando fizeram uma side letter, um instrumento conjunto. Vocês devem lembrar que isso foi logo no início do governo Lula. A União Europeia começou uma discussão sobre sustentabilidade e aí o Brasil abriu outros pontos. Então, esse acordo deixou de ser só sobre tarifas já faz um tempo. Começaram a entrar novos temas e um desses temas foi a questão das terras raras, porque são minerais estratégicos, são cerca de 17 minerais estratégicos, só alguns países do mundo
possuem. Nós somos ricos desses minerais aqui na América do Sul, o Brasil possui alguns, e eles são estratégicos para as indústrias de tecnologia. Hoje, a tecnologia de ponta que é desenvolvida no mundo é uma disputa entre Estados Unidos e China. A Europa está atrás nessa corrida. Então, que ela tenha acesso a esses minerais através desse acordo será muito importante, pensando aí na estratégia que a Europa está pensando para si mesma. Mas cabe ao Mercosul, aos 4 países agora, pensar nas nossas estratégias para isso, porque, como eu coloquei para vocês, nós não podemos nos tornar meros fornecedores de materiais de minérios estratégicos e depois comprar de volta essa tecnologia via União Europeia. É preciso que essa extração seja feita de uma maneira muito consciente também do ponto de vista de sustentabilidade. Lembrando que o acordo, na parte comercial mesmo, que foi assinado agora, tem um capítulo especial sobre sustentabilidade e nós vamos receber investimentos da União Europeia nesse sentido. Eu tenho uma dúvida, professora Flávia, que acredito que seja a dúvida de muita gente também, porque, e até destaquei isso agora há pouco, que nós tivemos no último dia 9 a aprovação, a votação desse acordo no Conselho Europeu, tivemos agora a assinatura e ratificação desse acordo entre representantes dos 2 blocos, em Assunção, no Paraguai, e agora esse acordo precisa ser ratificado pelos parlamentos desses países que fazem parte desses 2 blocos, que agora vão usufruir desse acordo. O Congresso brasileiro também vai se debruçar sobre esses pontos importantes, sobre essas negociações que estão previstas nesse acordo. E nós sabemos que da votação no Parlamento Europeu, da votação no Conselho Europeu, melhor dizendo, houve países que não concordaram com a assinatura desse acordo. Como é que isso vai funcionar agora? Porque se a maioria aprovou, isso tem que valer para todo mundo. Na França, por exemplo, que não concordou e agora vai discutir esse acordo no contexto do Parlamento Europeu. Como é que vai funcionar essa questão? Eu fico com dificuldade de entender. É confuso mesmo, Lívia, não se surpreenda, porque as regras ali da supranacionalidade europeia, que é onde essas discussões estão ocorrendo, são difíceis de entender mesmo. E o que acontece é que agora esse acordo segue para o Parlamento Europeu. Nós não sabemos se a França vai tentar contestá-lo dentro do Parlamento Europeu, ou seja, uma instância supranacional. E depois a França ainda pode tentar, junto com outros países que se opõem ao acordo, o Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, contestar essa parte comercial do acordo. O acordo é composto por 3 eixos, né? Político, de cooperação e comercial, que a gente fala mais do comercial, obviamente. E essa parte comercial foi dividida justamente para que não tenha que ser ratificado pelos parlamentos nacionais de cada país membro da União Europeia, porque daí não ia passar mesmo. Então, eles fizeram, vamos dizer, essa jogada para que não tivesse que passar pelos parlamentos, só pelo Parlamento Europeu. Mas nós não sabemos se o parlamento vai acatar essa contestação, essa possível contestação francesa, e muito menos o Tribunal de Justiça. Na minha análise, tem um consenso já dentro da Europa que não tem para onde fugir. Esse acordo é necessário para eles por conta desse cenário aí maior que a gente discutiu do cenário internacional, ou seja, Donald Trump, essa relação com os Estados Unidos, a pressão que ele tem feito, o tarifaço, e agora a Groenlândia também entra. Então, são várias variáveis, digamos assim, que fizeram com que os europeus acelerassem as negociações desse acordo. E sobre os países que se opõem ao acordo, principalmente a França, a questão é bem paroquial provinciana. São ali os agricultores, pecuaristas franceses que se opõem, mas o motivo para isso é muito pequeno. Claro que a agricultura deles não é tão competitiva quanto a nossa, mas eles estão muito resguardados. Primeiro, pela política agrícola comum da União Europeia, que injeta mais de 300 bilhões de euros nesses agricultores, em todos, né, dos países membros. Fora que eles têm salvaguardas previstas nesse acordo, nós fomos obrigados a aceitar cotas de exportação para carne, por exemplo, então eles estão bem resguardados. Agora, professora, antes de o Yander fazer uma próxima pergunta, não sei se ele quer participar mais uma vez, mas levando-se em consideração o quanto esse acordo é positivo para a Europa e que ainda que a França tivesse apresentado alguma resistência a ele, já se sabia que lá na frente esse acordo ia avançar. Dada a situação política de Emmanuel Macron dentro da França, que depende politicamente desse grupo, que é contra esse acordo, grupo de agricultores, talvez não possa ter sido uma manobra de Macron de fazer barulho
mesmo sabendo que não adiantaria, para sinalizar, para acenar para esse público dentro do país dele? Ótima questão, Lívia, porque de fato você colocou um ponto importante, porque ele é muito dependente desses votos, né? E eu acho que o Macron, pelo menos na minha análise, ele tentou ao máximo de fato barrar o acordo. Ele tentou de fato agradar esse eleitorado da agricultura francesa. Mas hoje o que ele pode fazer, como você bem disse, é cair atirando, né? Então ele sabe que esse acordo, principalmente agora, depois da assinatura de hoje, ele vai seguir, mas ele vai reclamar e vai tentar todas as medidas cabíveis aí que ele possa tentar contestar esse acordo. Vamos ver se ele não vai contar com outros países. A Itália estava um pouco balançada, acabou apoiando de última hora, mas nós temos a Irlanda também. Veremos aí nos próximos capítulos. Yander, mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma, Lívia, em relação a possíveis reações a esse acordo. O acordo agora está assinado, é um recado aos Estados Unidos, como a gente já comentou aqui. Eu queria saber se a senhora vê a possibilidade, tanto dos Estados Unidos quanto da China ou outros países, fazerem algum tipo de reação a essa aproximação entre o Mercosul e a União Europeia. De que forma isso poderia acontecer? Por parte da China, na minha análise, isso não vai acontecer. A China tem vários acordos de livre comércio, eles estão acostumados com essa dinâmica do cenário internacional, então não teremos problemas. Claro que eles vão tentar se aproximar ainda mais. Eles já têm um lugar muito bem estabelecido aqui na América Latina, em especial com o Brasil, é o nosso principal parceiro comercial. Então, talvez eles façam algumas propostas, por exemplo, na questão das terras raras, que interessa muito, mas aí vai ser através de negociação. Donald Trump não tem feito nenhum comentário sobre esse acordo, o que eu acho ótimo, né? Todos nós aqui ficamos aliviados, porque ele sinaliza, então, que o Brasil está abrindo o seu mercado para mais parcerias comerciais, isso é importante para diminuir a dependência dos Estados Unidos, mas ele não fez nenhuma provocação, nenhum discurso que tentasse inviabilizar ou dissesse que ele vai fazer algum tipo de tarifa por conta da gente aqui, fechar esse acordo com a União Europeia. Então, pelo menos nós estamos fora dessa linha de fogo, digamos assim, dos discursos, das provocações de Donald Trump, o que é bom para o Brasil. A gente não está num momento para criar nenhum tipo de divergência, né? E mostra aí que o Brasil consegue fazer as suas negociações, independentemente do que pensa o governo de ocasião dos Estados Unidos. Isso também é uma sinalização importante da nossa independência dentro desse cenário. Professora, preciso aproveitá-la aqui no Jornal do SBT News. Tem mais um pouquinho de tempo para nós aqui, né? Então vamos lá que eu vou mudar de assunto, para falar de um outro assunto agora. A gente trouxe ao longo da programação, agora à tarde, que o presidente Lula recebeu um convite do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, para integrar o chamado Conselho de Paz para Gaza. E aí nós explicamos a situação, que trata-se de um grupo, né, que envolve autoridades palestinas, israelenses, americanas e também de outros países, que estão em negociação já há alguns meses, vamos colocar assim, para tentar se chegar ao fim da guerra entre Israel e Hamas. E aí, hoje à tarde, chegou a notícia ao Planalto de que Trump convidou o presidente Lula, brasileiro, para integrar esse grupo. Só que Lula ainda não confirmou se aceita ou não o convite, segundo fontes do Itamaraty. O presidente quer antes saber qual vai ser o papel do Brasil nesse grupo. Já o presidente da Argentina, Javier Milei, já aceitou o convite e disse que vai ser uma honra participar da iniciativa que está sendo conduzida por Trump. O Conselho de Paz vai discutir temas como governança, relações regionais, reconstrução e atração de investimentos para Gaza, como parte dessa segunda fase do plano apoiado por Washington para encerrar a guerra na região. E aí o que nós apuramos, o Yander, inclusive, Porcela apurou para nós, é que o governo precisa entender um pouco mais, né, por que foi convidado para fazer parte desse grupo, para então decidir se vai aceitar ou não. A senhora teria alguma expectativa de sim ou não para integrar esse grupo? Se sim e se não, as motivações para isso por parte do governo?
Lívia, essa questão está muito nebulosa, porque o que é esse grupo, né? Por isso que o Itamaraty tem sido tão cauteloso e com certeza a resposta do Brasil vai ser muito ponderada antes de ser dada. Porque o que a gente está acostumado nessa ordem mundial liberal, baseada em regras, em regimes internacionais, para fazer as relações entre os países? A gente costuma fazer esse tipo de coisa desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a formação da ONU, dentro da ONU. E agora Donald Trump propõe um fórum à parte, liderado por os Estados Unidos. Quais são as regras? Qual é o regime jurídico disso? É uma incerteza muito grande para algo que a gente não sabe nem qual vai ser o objetivo. O objetivo é paz, isso é muito vago, né? Quem são os membros da Palestina que vão participar, os representantes? Quais são os outros países do Oriente Médio? Principalmente, no nosso caso, qual vai ser o papel do Brasil? Mero espectador? Porque nós temos já regras internacionais para lidar com esse tipo de situação. Então, para nós de relações internacionais, imagino que para vocês, jornalistas que cobrem esse tipo de assunto também, é muito estranho, porque não é necessário. Você já tem regimes que cobrem esse tipo de assunto, que poderiam ajudar muito na questão da Palestina. Mas Donald Trump opta por quê? Por romper de novo com essa ordem e criar algo paralelo que a gente não tem nenhuma confiança de entrar. E eu não falo só pelo Brasil. O Egito também foi convidado, disse que está analisando. A questão com a Argentina, Javier Milei, é muito mais ideológica do que da política externa argentina, de saber realmente qual vai ser o papel da Argentina, por exemplo, lá dentro, né? Então, isso tem que ser medido com muita cautela, para que a gente continue respeitando a ordem internacional, o direito internacional principalmente, porque a nossa política externa é baseada nisso. Se os Estados Unidos resolveu sair dessa lógica, é um outro assunto. A gente tem que respeitar a autonomia, a liberdade do povo palestino, entender quais são os interesses ali do povo israelense, como vão se dar essas relações, e não simplesmente embarcar em algo que não tem uma segurança jurídica, novamente, do ponto de vista do direito internacional. Então, eu não faço ideia qual vai ser a resposta do Brasil, porque a gente vai estar analisando essa proposta do ponto de vista do Itamaraty. O que isso significa? Ninguém sabe, está dentro da cabeça de Donald Trump por enquanto. Porque é um grupo muito variado. Você citou o representante do Egito, citamos aqui, e o convite até já foi acatado, o próprio Javier Milei, o presidente americano, o presidente dos países, presidentes, né, representantes de países europeus, de Israel, presidente brasileiro. Não dá para a gente chegar à conclusão de que o alinhamento ideológico foi um ponto importante para Trump adotar esses convites, né, para fazer esses convites a esses representantes. E aí, mais cedo, também, eu e Yander falávamos sobre algumas possibilidades. Talvez essa aproximação agora entre os presidentes Trump e Lula, talvez o próprio papel que é fomentado não só pelo governo brasileiro de um mediador de paz que está sendo colocado, está sendo associado ao presidente Lula, que está intermediando algumas tensões em alguns pontos do globo, do mundo. Não sei se, de repente, algumas dessas duas questões poderiam ter pesado para esse pedido do presidente Donald Trump. Não sei se faz sentido. Faz sentido porque o Brasil sempre foi um grande mediador, principalmente para problemas aqui da América Latina, e já participou de várias discussões ao longo da história, desde a discussão entre Israel e Palestina. Agora, me surpreende que a gente não tenha sido consultado, por exemplo, e nós nos oferecemos, enquanto Brasil, o Estado brasileiro, para fazer uma mediação na Venezuela. Por exemplo, nós não fomos consultados pelo que aconteceu ali. E agora, essa questão palestina, sim, nós somos convidados a sentar à mesa. Então, a gente tem que ter um cuidado também para isso não se tornar uma armadilha. Nós nos colocamos, o Brasil, com nossa representação diplomática, e ficamos sem voz ou não somos escutados. É muito diferente de um fórum que nós já conhecemos, que a nossa diplomacia tem técnica, tem inclusive experiência em lidar, que são os fóruns da ONU, onde a gente já está acostumado a lidar com isso. Então, essa é uma nova aventura do ponto de vista nosso, que estudamos relações internacionais, e não algo concreto com uma proposta de fato. O que significa isso, né? Qual é o objetivo desse grupo? Isso ainda não está definido. Provavelmente a gente só vai ter a resposta brasileira depois do entendimento disso. Qual é o objetivo desse grupo? Qual é o papel do Brasil lá dentro? Yander, posso fechar? Mais alguma pergunta para encerrar ou posso fechar?
Pode fechar sim, Lívia. Tá bom, obrigada, Yander. Falamos com Flávia Loss, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, tentando nos fazer entender e conseguindo, pelo menos da minha parte, professora, um pouco dessa dinâmica do que está acontecendo no âmbito do Acordo Mercosul e União Europeia e no âmbito também da guerra entre Israel e Hamas. Muito obrigada pela participação. Bom domingo.